Olá, olá, terceira série. E aí, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre o pós-modernismo. Sou o professor Wesley. Hoje vamos resolver alguns exercícios e depois vamos continuar a conceituação sobre então a terceira fase do modernismo. Beleza? Então vamos lá, temos aqui o exercício. Questão 1. Leia o fragmento. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz e o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. A sua é uma poesia de protesto, principalmente em poema sujo. Tá? Participou da fase concretista. Exímio jornalista privilegia o social. Falamos de... Então, olha só. Carlos Nejar, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart? Ferreira Goulart, gente. Nós vamos estudar sobre Ferreira Goulart, tá bom? Bom, o que ele fez então? Ele, logicamente, que abandonou, né, as épocas das vanguardas, né? Na verdade, todos aqueles temas, né, abordados pelas vanguardas europeias, né? E começou a se concentrar em uma poesia, no verso, mais ligado então aos problemas sociais, abordando então poesias que tratavam do cotidiano, dos problemas então da sociedade de sua época. Beleza? E aí nós temos aqui a questão 2. Sertão. Sabe o Senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Pelo fragmento acima de Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa, percebe-se que neste romance, como em outros regionalistas do autor, aí nós temos aqui então as características de cada, no caso, alternativa aqui, que vão ou não, né, se encaixar com o que nós temos de informação sobre então o romance, né, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, né? Bom, então vamos lá. O conflito entre o eu e o mundo se realiza pela interação entre as personagens e o sertão, que acaba por ser mítico e metafísico. Bom, não é bem isso não, tá bom, gente? Porque, na verdade, aqui nós temos, olha só, a interação das personagens do sertão, né? Trabalhando questões míticas e muitas vezes metafísica, sim, pode trabalhar sim, né? Trabalha inclusive. Agora, entre o eu e o mundo, é que então, né, no caso, tem uma contradição com aquilo que é apresentado, né, neste romance. Beleza? Vamos ver então qual é a característica. O sertão é um lugar perigoso onde os habitantes sofrem as agressões do meio hostil e adverso à sobrevivência humana. Bom, a questão não é o sertão ser um lugar perigoso, e sim viver, né, ser no caso, perigo, certo? E sem dizer que a intenção aqui não é simplesmente mostrar a diversidade humana em si, tá? Mas sim a diversidade, no caso, do sertanejo, tá bom? Do que acontecia naquele local, certo? Não existe uma região a que geograficamente se possa chamar de sertão. Ele é fruto da projeção do inconsciente das personagens. Bom, isso aqui é correto. É o que nós queremos. Porque a questão aqui se concentra, na verdade, sobre o que é o sertão, né? Por isso que a abordagem sobre o sertanejo é uma abordagem universal. Tá? Não é uma abordagem em si tratando de uma região específica. Beleza? Então, temos aqui, continuando, a periculosidade da vida das personagens está circunscrita ao meio físico e social em que vivem? Sim, está correto. Tá? Mas aqui se encaixa com o poema, né? É a C. Aqui nós temos características também corretas, certo? Aqui também. E aí temos na E. Há um conceito muito restrito de sertão, reduzido a palco de lutas entre bandos de jagunços. Bom, não há esse conceito tão restrito no caso de terceira fase do modernismo, tá? É um conceito mais aberto, né, universal em si. Beleza, então. Vamos aqui para a conceituação no livro aqui. Então temos
o pós-modernismo, tá? A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. Cantar só não fazia mal, mas era pecado. As estradas cantavam, e ele achava muitas coisas bonitas, e tudo era mesmo bonito, como são todas as coisas nos caminhos do sertão. João Guimarães Rosa, no conto A Hora e Vez de Augusto Matraga. Bom, vamos aqui então já começar a observar as características do pós-modernismo, né? Uma contextualização histórica mais completa, tá? Nós vamos ver aqui neste livro. E temos aqui, o senhor vê, existe cachoeira, e pois, mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água, ou desfaz o barranco. Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Então vamos lá, João Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Veredas. Bom, então a geração ela começa em 1945, recebe então o nome de inclusive geração de 45, tá? Se dá com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E o início da era atômica com as explosões em Hiroshima e Nagasaki, tá? Acredita-se numa paz, né, duradoura, né? Uma paz então que seria trazida pela ONU. Sabemos que até hoje isso não ocorreu, tá? E mais tarde também há a publicação da Declaração dos Direitos do Homem, tá? Mas o problema é que inicia-se a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a então União Soviética, beleza? Então, em 1945 houve o fim da ditadura de Getúlio Vargas, né, e o início da redemocratização brasileira. Então, olha o tanto de acontecimentos, né, sociais, históricos, né, conturbações internacionais que assombravam a mente do homem daquele período, não é? Bom, temos aqui também que houve a convocação de uma eleição geral, depois, logicamente, da ditadura de Getúlio Vargas, né? E convoca-se, então, essa eleição geral, os candidatos apresentam-se, os partidos são legalizados, sem exceção, né? Então, abre-se um novo tempo de perseguições depois disso, né? Políticas de ilegalidades e exílios, ou seja, mandando as pessoas para outros países, aqueles que representassem algum perigo, tá? Inclusive temos aqui, olha, a Pomba da Esperança, de Picasso, nesta época. Temos aqui as armas, né? E a pomba aqui, representando então uma esperança, né, de tempos melhores. Bom, a literatura brasileira ela passa por várias alterações, né, profundas alterações, com algumas manifestações representando muitos passos adiante, tá? Bom, outras, muitas vezes, buscando um retrocesso, né? Então, o tempo, que logicamente é o maior, né, e melhor crítico literário, encarrega-se da seleção, beleza? Então, a prosa, ou seja, a produção de gêneros textuais como conto, romance, né, novela, tanto nos romances como nos contos, aprofunda a tendência já trilhada por alguns autores da década de 30, em busca de uma literatura intimista, que trata então das intimidades do ser humano, trata então, né, do eu, quando se fala eu, na verdade, fala-se das intimidades, né, do ser humano. De sondagem psicológica introspectiva com destaque todo especial para Clarice Lispector, tá? Nós vamos estudá-la, né, especificamente, assim como João Guimarães Rosa, tá? Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire uma nova dimensão com a produção fantástica, ou seja, trazendo uma narrativa muitas vezes, né, que foge ao real, tá? De João Guimarães Rosa e sua recriação dos costumes e da fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Beleza? Bom, continuando. Na poesia, por outro lado, né, ganha corpo a partir de 1945 uma geração de poetas que se opõe às conquistas e inovações dos modernistas de 1922. Então há uma oposição aos modernistas da primeira fase então, do modernismo, né? Continuando então aqui.
E nós temos aqui então, né, mais algumas características gerais, certo, do período, né, o contexto histórico em si. Bom, deixa eu ver só se eu estou correto aqui. 303. 304, certinho, tá? Então vamos lá, nós temos aqui a nova proposta foi defendida inicialmente pela revista Orfeu, né, cujo primeiro número é lançado na primavera de 1947 e que afirma, entre outras coisas, vamos lá, olha só, uma geração só começa a existir no dia em que não acredita nos que a precederam, que vieram antes, e só existe realmente no dia em que deixam de acreditar nela. Então, é realmente esta negação do que os poetas de 22 da Semana da Arte Moderna fizeram, tá? Aquela quebra, então, da arte que era somente expressa pela aristocracia, né? Por meio de pessoas que estudaram, que tiveram, então, um contato bem próximo da academia, tá? Então, houve o abandono dessas ideias, né? Ou seja, dessa ideia tão aberta, né, em que houve a crítica, houve então muitas vezes sátira, né, ao que, por exemplo, a aristocracia pensava, né, e ampliando as noções, né, as definições de arte. Só que, logicamente, uma ideia aí foi preservada, né? Então, essa questão de expandir o conceito de arte, né, e, para isso, usaram-se a crítica, né, também na sátira, né? Ou seja, houve realmente uma grande crítica aos modelos anteriores, mas, né, houve, mesmo assim, na terceira fase do modernismo, né, o pós-modernismo, vamos colocar assim, o apreço pela academia, tá? Ou seja, uma volta ao passado realmente, né? Muitas vezes negando-se aquela ideia, né, de quebra da aristocracia que trazia, né, pessoas com, por exemplo, uma formação acadêmica bem, vamos colocar assim, ligada ao que a aristocracia esperava de um pensador. Bom, temos aqui também, logicamente, olha só, assim é que negando a liberdade formal, né, as ironias, as sátiras, o que eu acabei de falar, né, e outras brincadeiras modernistas, os poetas de 45 partem para uma poesia mais equilibrada e séria, distante do que eles chamavam de primarismo, aliás, desabonador, né, de Mário de Andrade e de Oswald de Andrade. Então eles realmente rejeitaram a primeira fase modernista, tá? Beleza, mas a preocupação primordial era quanto ao restabelecimento da forma artística e bela, a volta aos modelos do parnasianismo e do simbolismo. Tá, esse grupo, chamado de Geração de 45, era formado, entre outros poetas, por Ledo Ivo, Péricles Eugênio da Silva Ramos, Geir Campos e Darcy Damasceno. Tá? Só que, no final dos anos 40, revelou um dos mais importantes poetas da nossa literatura, não filiado esteticamente a algum grupo, estes que muitas vezes contestavam outras, né, eras e já se apegavam a eras mais então anteriores ainda. Então houve, né, este não filiado esteticamente a qualquer grupo aprofundador, né, das experiências modernistas anteriores, que foi João Cabral de Melo Neto. Beleza? Então, contemporâneo a estes e com alguns pontos de contato com a sua obra, devem ser citados ainda, olha só, Ferreira Goulart, que nós vimos então, né, no nosso exercício, não está mais aqui, né, e Mauro Mota, beleza? Então, nós temos aqui o Ferreira Goulart, né, que, como nós conversamos no exercício, ele abandonou aquelas ideias provindas das vanguardas europeias e começou a se importar mais com a vida do brasileiro, de seus problemas, né, abordar então o cotidiano, o sofrimento, né, os problemas sociais, né, que havia naquela época, assim como o João Cabral de Melo Neto. Tá? Então,
a partir da próxima aula, nós vamos dar início à produção literária. Vamos começar aqui com Guimarães Rosa. Depois nós vamos para... Deixa eu ver aqui. Aqui continuam então as ideias, né, as características das obras de Guimarães Rosa, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí depois nós vamos então estudar tudo isso aqui sobre Guimarães Rosa ainda, muita coisa, né? São escritores bem conhecidos e com obras realmente bem analisadas, né? Por exemplo, por concursos públicos, assim por diante. E nós vamos ver também, deixe-me achar aqui, se eu achar, não é? João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, tá bom? Não achei, mas é o que nós vamos estudar no nosso roteiro, beleza? Então é isso, gente, nós vamos ficar por aqui. Vou deixar um pequeno exercício, então nós vamos respondê-lo antes da próxima aula e vamos dar continuidade à conceituação sobre então o pós-modernismo, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.